Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live da série Gerontologia. Como eu sempre falo, eu entro um minutinho antes para dar tempo de verificar se a luz está ok, o som, a conexão, tá bom? Enquanto isso, o Instagram vai apresentando para as pessoas que a gente tá aqui ao vivo e as pessoas vão entrando, certo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gisele Luz, eu sou personal organizer, moro em Joinville, Santa Catarina, e hoje nós vamos para mais uma live da série de gerontologia. Hoje a nossa convidada é a Rejane, ela é nutricionista e ela tem uma especialização nessa parte aí de geriatria, de longevidade. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema que é como é importante e como aumentar a imunidade do idoso através da alimentação, ok? Então eu convido vocês para, se gostarem desse tema, se acharem que é interessante algum idoso, alguma idosa assistir, né? Mãe, pai, tia, até a gente mesmo aí que já está na envelhecência, prestar atenção nessa parte alimentar pela questão da imunidade. Vocês podem mandar aí um aviãozinho para mais pessoas assistirem, ok? Então vamos esperar aí da 20h30, provavelmente a Rejane daqui a pouquinho ela já tá entrando e aí a gente já chama ela. Para quem não assistiu as demais lives, elas estão salvas no IGTV e no YouTube também. Então você pode assistir pelos dois canais, ok? E essa live da gerontologia, ela é para comemorar o lançamento do livro de Personal Organizer, a organização continua, que vai ser dia 29 de abril o lançamento. E como o meu capítulo é sobre a organização de residência e o planejamento de rotinas para idoso, eu tô fazendo essas 2 semanas aí que antecedem a live, eu tô fazendo várias... antecede a live não, desculpa, antecede o lançamento, eu tô fazendo essas lives. A Rejane já entrou, então já vou chamar e a gente já vai começar. Vamos esperar ela entrar. Oi. Acho que tu precisa virar tua câmera. Oi, Tá de ladinho. Ah, tá. Onde eu vou? Só um pouquinho. Isso. Agora deu certo. Isso. Agora sim. Boa noite, tudo bem? É só arrumar aqui. Tô conseguindo virar. Sem pressa. Assim você não me vê bem. Assim fica de lado. Aí o teu rosto fica de lado. Tudo bem. Vamos lá. Tá melhor? Isso, tá ótimo. Tudo bem? Então, para começar, se tu quiser te apresentar aí para o nosso pessoal que está assistindo, né? Tá, meu nome é Rejane, sou nutricionista, especializei em nutrição geriátrica. Já estou há 15 anos trabalhando, né, no mercado com nutrição geriátrica. Eu sou mineira, moro em Joinville atualmente, trabalho aqui já tem 6 anos que eu estou morando aqui e atuo principalmente na área de instituições geriátricas. Antigamente falava asilo, né? Agora a gente não usa esse termo mais, lembra a abandono, exílio. Então a gente fala geralmente instituição geriátrica, aqui é muito comum falar lar geriátrico, né? E tem bastante, né? Bastante. É uma cidade que tem... Então, nós vamos conversar um pouquinho, né? Como eu estava falando antes de você entrar, eu venho fazendo umas 2 semanas de lives a respeito de vários temas sobre gerontologia no geral, né? E a gente vai falar especificamente da parte da nutrição hoje, né? E uma coisa bem interessante, assim, é que às vezes as pessoas focam muito que a nutrição, as pessoas só vão lá para emagrecer, e a nutrição é tão vasta, né? Tem tantas diferenças, tem a nutrição para esportiva, tem a nutrição hospitalar, enfim, a clínica. E quando que o idoso precisa procurar, ou quando que é legal que o idoso comece a se preocupar em procurar um nutricionista?
Uhum. Como você disse, tem várias áreas da nutrição. E assim, na verdade, toda pessoa precisa da nutrição, né? Para a gente adequar a alimentação, equilibrar nutrientes, vitaminas, minerais. No caso da geriatria, Gi, precisa mais ainda. Por quê? Nós estamos lidando com um organismo envelhecido. A partir do momento que a gente envelhece, eu brinco que a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce, né? É Porém, no verdade. idoso, a gente começa a perceber que tem uma perda muito significativa de várias funções por causa desse envelhecimento. E começa a comprometer vários órgãos, começa a não funcionar bem o organismo dessa pessoa. Então, no caso do idoso, deve procurar com uma frequência bem legal. Eu costumo falar que a partir do momento que ele vai ao geriatra, você pode estar conciliando essa consulta, aí faz os exames e leva na nutricionista. Por quê? Através desses exames, nós vamos verificar o que não está legal nesse organismo, o que está a carência nutricional, além de várias doenças que podem acarretar mais o idoso do que uma pessoa saudável, justamente por causa desse mau funcionamento do organismo, tipo osteoporose, pressão arterial alterada. É muito comum também a constipação intestinal. Tem gente que fala assim, é normal o idoso ficar 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Não é. Não é normal. Faz muito mal. Causa um desconforto, uma irritabilidade. Às vezes o idoso está lá vários dias sem evacuar e a família, ele está nervoso, é da idade. Não, gente, não existe essa coisa da idade. Se tem alguma coisa errada, é claro que a gente não vai se sentir bem, né? Então, é essencial estar procurando mesmo a nutrição assim que já começar a ir ao médico. Põe no médico, pegou todos os exames, levou para o médico, deu uma olhadinha, leva também no nutricionista, porque aí ele vai ter a oportunidade de adequar o que não está legal. E algumas doenças também, Gi, elas são tratáveis com medicamento, mas sem a nutrição, elas não vão surgir o efeito, a melhora que precisa. Então, é essencial ir ao nutricionista. Tá, e falando assim da tua especialidade, né? Qual seria a principal diferença ou o principal foco, assim, de um adulto que vai procurar um nutricionista que não tem a tua especialização, já para o idoso que procura um nutricionista com esse olhar, né? Com esse foco na geriatria, digamos assim. Uhum. Para a pessoa, quando a pessoa especializa em alguma área, geralmente tem essa intenção de aperfeiçoar, de conhecer mais aquela determinada área. Por isso que é tão importante, né? A gente eu tô com uma dor no joelho, vou no ortopedista que é especialista em joelho. Por quê? Com os estudos, com a experiência, você vai ter um domínio maior desse organismo, da solução desse problema, no caso. No caso da especialização em geriatria, eu senti a necessidade de estar especializando, porque na faculdade, em cursos, na escola, a gente via pouquíssimas coisas sobre idoso. Sabe, o Brasil está envelhecendo muito, mas infelizmente, Gi, você é da área, você trabalha com idoso, a gente vê o quanto que é raro os profissionais que especializam, né? E o quanto é importante especializar em geriatria. No caso da nutrição, tem muitas coisas que são muito diferentes. Primeiro, o organismo do idoso é um organismo totalmente diferente. Porque é um organismo que, além das doenças que podem acarretar qualquer um, devido ao tabagismo, má alimentação, coisa do cotidiano, o idoso ele está sujeito a isso, só que de uma forma mais acentuada, porque o organismo dele já não é jovem, já não aceita, já não recupera tão bem quanto o organismo mais jovem. Então, tudo no idoso vai ser mais intenso. A gente tem que olhar, sabe, com um olhar diferente, tem que ter uma visão mais cuidadosa. E no caso da especialização, o que ela vai auxiliar?
Por exemplo, a partir do momento que a gente especializa, que a gente trabalha com esse idoso, a gente percebe mudanças que acarretam eles com envelhecimento que na pessoa jovem não tem. A xerostomia, que é a redução da saliva, isso incomoda demais o idoso e atrapalha muito na alimentação dele. Então, assim, eu trabalho muito em instituição geriátrica, né? Então, eu foco muito em alimentações que tenham uma suculência maior, que não sejam alimentações tão secas. Senão, não é que o idoso não vai gostar, ele não vai conseguir digerir bem, ele não vai conseguir mastigar bem, porque vai diminuir a saliva. Então pensa, você com uma farofa na boca e com pouca saliva, é algo que é muito desagradável. Outra coisa também, hipogeuceia, é a redução do paladar. Então, se você está comendo algo agora com a pandemia, muita gente tem observado, muita gente tem ficado com essa redução do paladar. Então, eles reclamam muito, é horrível, tudo. Se coloca no lugar do idoso, que é comum ele ter essa redução. Ele não vai ter a mesma vontade de comer uma comida que ele comia antes. Então, a gente tem que ter o olhar no caso de consultório, hospital, ou atendimento domiciliar, eu sempre oriento as famílias ou instituições geriátricas a aumentar o sabor desse alimento, dessa oferta alimentar para o idoso. Porque se ele está com menos paladar, a gente tem que intensificar o sabor. Só que, claro, de forma saudável, né? Alho, tempero saudável, tempero naturais, nada de caldo de galinha, que muita gente adora, mas alimentos naturais, adoro. Mas alimentos naturais que vão favorecer mesmo, né? A aceitação desse idoso. Ele reduz o olfato também, que também está ligado ao paladar, né? Influencia bastante. A redução da força muscular. O idoso ele tem uma perda muito significativa na proteína. Então, assim, é muito comum você ver muitos colegas de profissão que me especializaram na área, vamos dar proteína. Tá, precisa. Só que é um conjunto. E precisa saber como que vai ser ofertada essa proteína. Por quê? Pensa, a pessoa está com uma redução na força muscular, inclusive na mandíbula, na boca, na língua, e ela não consegue mastigar. Então, às vezes ela quer, ela gosta, mas ela não consegue comer um bife. Então, você tem que pensar como que vai ser essa oferta alimentar. Sabe? Como que você vai oferecer essa carne, a forma de preparo, a forma de cozimento. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Tu tá me escutando? Eu não tô te ouvindo. Tu tá me escutando? É porque pra mim travou a tua foto, a tua imagem, e eu também não tô te escutando. É por isso que eu só pedi pra tu parar um pouquinho. Tu tá me escutando? Sem áudio pra mim. Tá me vendo bem? Tu tá conseguindo me ver, me escutar? Eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Só que eu só não, tava te vendo um pouco quadriculado. Eu tô lendo sua boca. Tu não tá me escutando? Eu não tô te ouvindo nada. Tá. Eu faço assim, ó, eu vou tirar e vou te chamar de volta, tá? Só um pouquinho. Tá, entendi. Bom, gente, é que pra mim ela tava bem, o som tava saindo muito atrasado. Eu vou tentar chamar ela aqui de novo. E aí a gente já continua. Vamos ver se agora melhora. Já chamei a Rejane de novo, não sei como é que tava aí pra vocês, mas eu tava vendo que os movimentos da boca não... E o som tava diferente. Vamos ver se agora melhora um pouquinho aqui. Tá me escutando agora? Tá. Eu vou só aproveitar esse momento que a gente deu uma paradinha. Então, assim, para quem não sabe, né, eu também sou fonoaudióloga e também sou cozinheira, né?
além de personal organizer. Então, assim, é muito comum a gente ser chamado, por exemplo, para atender o idoso só quando ele já tem alguma doença, né? Ou quando ele já está precisando de uma avaliação porque já não está conseguindo se alimentar porque está se afogando. Mas tudo isso que você falou acontece com os idosos, digamos assim, saudáveis, né? Isso faz parte do envelhecimento. Essa mudança do paladar, né? Então eles começam a mudar. Então isso é um sinal que você pode começar a observar no idoso aí da sua família, né? Ele comia uma certa, por exemplo, maçã. Ele comia de um jeito, ele começa a comer do outro. Então diz que não gosta mais de maçã. A questão da saliva diminui, então ele demora mais para se alimentar. Então são sinais que a gente pode perceber no idoso e saudável. Ele não precisa ter uma doença para apresentar aquilo ali, né? Então a gente tem que ver mas ele sempre gostou dessa comida, agora ele não gosta mais. Talvez o gosto daquela comida tenha mudado, então vamos apresentar de uma textura diferente, de um jeito diferente, né? Então esse é um trabalho bem legal, assim, que às vezes a nutrição e a fono fazem juntos, né? Mas pode continuar aí falando de onde tu parou. Mas a parceria com a fono ela é essencial. Todo lugar que eu vou trabalhar, eu sempre pergunto, tem fono? Senão eu já procuro alguma que eu conheço, porque é essencial. Na verdade, o idoso é uma equipe multidisciplinar, é essencial, né? É muito importante. Mas aí eu estava falando da parte da diminuição mesmo dessa musculatura, que é difícil dele mastigar. Muitos perdem a dentição. Então, até adequar a dentadura também é complicado. Outra coisa também muito interessante, paladar seletivo. Muitas famílias falam assim comigo, Rejane, o meu pai, ele faz tudo, agora nada que eu faço tá legal. Ele reclama que eu repito muito os alimentos. Isso não é frescura de idoso. A minha mãe costuma brincar, eu tô enjoada depois que eu fiquei mais velha. Que ela só tem 62 anos. Mas, na verdade, por que acontece esse paladar seletivo? Tudo que eu falei, de diminuição de paladar, tudo, saliva, vai acarretar, realmente, essa dificuldade de alimentar, você vai enjoar. É mais fácil mesmo. É comum no idoso você não querer comer a mesma comida todo dia. Então, é muito importante essa variedade, sabe? Além dessa textura, tudo, ter essa variedade mesmo, sabe? Do alimento, da forma de preparar. Meu pai amava chuchu, mas se você comer chuchu todo dia, até a gente que não tem essa perda, a gente não vai aguentar. Então, assim, sabe? E falando... Opa, travou para mim de novo. Tá escutando? Travou também sua pergunta. Tá. Não, eu tava falando, já que tu falou em chuchu, né? Eu já vou aproveitar e vou perguntar. O nosso tema hoje é mais voltado à questão da imunidade, né? Então, assim, como aumentar a imunidade do idoso, com a questão da alimentação, né? Então, assim, você falou chuchu, eu acabei pegando esse gancho, assim. Quais são os alimentos importantes, então, a gente oferecer para o idoso para que a gente possa... Não está me escutando? Tá me escutando agora? Peraí. Eu vou escrever uma pergunta. Gia, eu não estou escutando nada. Eu fiz uma pergunta. Vê se consegue ler ali. Você está me escutando. Tá. Só para concluir um pouquinho em relação à diferença por que é legal a especialização em nutrição, outra coisa também que é bem interessante é o jeito de tratar o idoso. Sabe, na especialização a gente tem aulas com psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, até advogados mesmo, para auxiliar como tratar o idoso mesmo, na forma de conversar, tudo que as pessoas têm muita tendência a infantilizar, tudo, e a gente não faz isso. O idoso não é uma criança grande,
O idoso é um idoso e muito mais experiente que a gente, então ele merece esse respeito, sabe? Só para concluir. Mas aí, como aumentar a imunidade do idoso? Como eu falei, é um organismo envelhecido. Esse organismo envelhecido, tudo vai acarretar defeito, né? Que a gente brinca. Vai ter alguns problemas, sim, porque teve um desgaste grande em relação à idade. E uma das coisas que também reduz muito é essa imunidade do idoso, porque o organismo não está funcionando bem, os órgãos já não estão funcionando bem. Então, assim, o idoso ele tem muito mais propensão a doenças. Um exemplo, um resfriado numa criança, 3, 4, 5 dias, no máximo 7, ela já está ótima. Um resfriado no idoso, se não cuidar, ele pode e provavelmente ele vai virar uma pneumonia. Então, assim, só para as pessoas entenderem a urgência desse aumentar essa imunidade. Por que é importante aumentar essa imunidade? Justamente para prevenir mesmo que ele vá ter doenças que são um vírus, alguma coisa. A gente está muito na época do... A gente tem observado o quanto que os idosos, eles progridem para uma piora muito maior do que as pessoas mais jovens, justamente por causa desse organismo. Eu sempre costumo falar com as famílias, com os idosos, que a gente prepara o organismo do idoso para esperar o inverno. Por quê? Mas, na verdade, a gente prepara esse organismo o tempo todo, mas é só uma brincadeira que eu faço. Essa pneumonia, a gente sabe que tem muitos índices de morte por pneumonia. Uma coisa relativamente simples, né? Mas que, infelizmente, leva muitos idosos. É essencial aumentar a quantidade de oferta do alimento. Quantidade que eu falo é em relação à variedade também, tá? Não é que o idoso come muito. Vamos encher um prato. A gente tem que aumentar a variedade dessa alimentação com a alimentação mais natural possível. Cebola, temperos naturais, as ervas, tudo isso faz muito aumentar, sabe, a imunidade desse idoso. E não só o que está oferecendo, mas como a gente já falou anteriormente, como está oferecendo esse alimento. Porque não adianta nada você fazer uma preparação usando coisas bem naturais, temperos naturais que aumentam a imunidade, se você não está fazendo a textura certa, se você não está dando sabor a este alimento. Alguns exemplos que eu gosto de ervas, de temperos assim naturais que a gente pode estar utilizando bastante é gengibre. Gengibre é excelente, é um anti-inflamatório muito potente. Nós temos também o açafrão da terra. O açafrão ele é super fácil de usar, ele está em alta temperatura para ele liberar, né, os antioxidantes dele. Você pode colocar no frango, você pode colocar no arroz, num legume. Então, assim, são coisas que você compra em casas de produtos naturais que vão auxiliar bastante. Outra coisa muito importante para aumentar a imunidade desse idoso, a hidratação. Meu pai não gosta de beber água, então eu dou água de coco. Não é legal, não substitui, porque a água de coco tem muito potássio. Dependendo. Não está me ouvindo? Tá me escutando agora? Não está me ouvindo? Isso melhorou? Não. Eu ia falar da água, falar em libras. Da água, eu vou escrever, tá? Voltou a ouvir? Voltou? Tá me escutando? Voltou? Tá ouvindo? Não, eu tô te escutando bem, eu só não sei se tu tá me escutando. Ouvindo? Eu tô. Que os idosos bebem menos água, né? Isso é bem comum. Tá, pode continuar? Eu tô te escutando. Gi. Pode? Tá, então o idoso costuma beber menos água. É uma questão de costume também, tá? Essa oferta, ela tem que ser gradativa e contínua. Porque não adianta você
oferecer um litro de água para o idoso e querer que ele beba tudo naquela hora, ele não vai beber. Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe, de oferecer de forma gradativa mesmo, para ele não ter esse, né, não enjoar, porque pode causar náusea também, uma quantidade muito grande de água, mas sempre estou oferecendo um pouquinho. Ele vai falar na maioria das vezes que não quer, mas insiste, sempre tá com um copo de água ali, aí vai conseguir estar hidratando. E a água, viu, né, substituir por suco, por chá, auxilia, mas eles precisam da água. E Rejane, assim, ó, o pessoal tá respondendo aqui que o que tá escutando, o problema é eu e tu, o pessoal tá escutando. Eu vou escrever no chat, tá? Daí tu... Aqui, ó, estão falando que o som tá legal, as duas pessoas estão recebendo. As pessoas estão ouvindo, que nós duas estamos falando. Michele, abraço-me. Estão falando que estão escutando. Tá, você quer digitar a sua próxima pergunta? Essa é uma questão muito complicada. E, infelizmente, é a maior reclamação. Principalmente quando o idoso está em casa, quando o idoso está com a família. Porque em instituição geriátrica, acaba que um estimula o outro a comer, sabe? Então, tem muito essa coisa. Mas quando está em casa, a gente tem muita reclamação que o idoso não quer comer. Tá, são vários fatores que podem ocasionar essa falta de apetite, tá? Aquilo que eu falei, de repetir o alimento todo dia, isso sempre acontece. Problemas odontológicos, sabe? Às vezes o idoso tem a dentadura, alguma coisa, mas não consegue mastigar, não está adaptado. E se é um idoso lúcido, às vezes ele relata, mas às vezes a pessoa tá larga. Então, assim, leva o dentista, dá uma olhadinha, sabe? A gente tem que de chatice do idoso, do envelhecimento, todo idoso assim. Não, gente, se o idoso está tendo uma queixa, pode ser aquele idoso que não é lúcido. A gente tem que investigar sim. Então, assim, essa questão do dente é muito séria. A questão também, alguma doença associada, por exemplo, infecção de urina. É algo super comum no idoso e que diminui muito o apetite dele. Uma infecção de urina, quando o idoso come bem, de repente, um dia à noite, às vezes está assintomático. Às vezes o cuidador não percebeu, às vezes ele não percebeu. Mas aí, se você vai fazer algum exame, ele está com infecção de urina. Aí volta toda a alimentação, volta a comer bem. Então, é sempre importante estar investigando isso, tá? Deixa eu ver. Eu vou escrever mais um comentário aqui, já que as pessoas não estão... já que tu não está me escutando bem, eu vou digitar aqui de novo, tá bom? Tá, digita. Digita que eu não estou te ouvindo. Então, já vou falando para o pessoal que a nossa live já está quase terminando, né? Que a nossa live é de 30 minutos. Vou agradecer a Rejane pelo convite e pedir para ela falar as considerações finais. Vamos lá aqui. Tá. Eu vou te dar tchau, que pena, passou tão rapidinho. Bem, o que eu aconselho? O idoso, acredito que ele precisa ser olhado com mais carinho, sabe? O Brasil é um país que, infelizmente, não é uma cultura que se olha o idoso de uma forma mais carinhosa. Isso traduz até mesmo, na maioria, né, vários colegas de trabalho evitam um pouco, estou trabalhando com idoso. Então, assim, os familiares, todo mundo, sabe, profissionais da saúde, deem mais atenção, sabe, deem mais carinho.
é tão gratificante, é tão... quem conhece sabe que eu sou apaixonada pelo público idoso, assim, é uma questão de amor mesmo. E o quanto que a gente aprende com eles. Então, a gente tem que pensar sempre assim, quando você estiver lidando com o idoso, independente da situação, ele é muito mais que você. Você tem que aprender com ele, não ele aprender com você. Então, é esse o meu recado, sabe, Gi? Mais respeito, mais consideração, mais amor por esse público, que eles merecem tudo de melhor da nossa parte. Então, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. A Rejane não está me escutando, que eu não tô te ouvindo. Por gesto. Vamos fazer. Eu já esqueci tudo que eu aprendi de Libras. Até lá a gente se comunica. Eu esqueci tudo. Mas te agradeço. Muito obrigada, gratidão. E depois eu mando uma mensagem para ti. Tá bom? Obrigada. Agradecer o pessoal que está assistindo e dizer que a live vai ficar salva no IGTV e no YouTube. E convidar vocês para continuar assistindo. Nós temos mais uma live dia 25 e dia 27. Tá bom? Obrigada. Beijo, gente. Até a próxima.